Olá, vamos começar mais um conteúdo de vocês. Nós estamos começando agora o conteúdo do segundo bimestre. Já marquem aí no caderno de vocês, coloquem estrelinha, alguma coisa, para vocês não saberem que é aqui que vai começar o conteúdo do segundo bimestre. Nesse bimestre nós vamos estudar trigonometria. Essa é a primeira aula. Nessa primeira aula nós vamos estudar trigonometria, não é novo ainda, não é um conteúdo de ensino médio, é um conteúdo que vocês já estudaram lá nos anos finais. Trigonometria no triângulo retângulo. Primeiro, para ser triângulo, três ângulos. A gente tem uma figura com três lados ou três ângulos. E para ser retângulo, esse ângulozinho aqui é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Esse símbolozinho, esse quadradinho com um pontinho no meio aqui, quer dizer que esse é o ângulo reto. E como triângulo retângulo, cada um desses lados aqui tem um nome. Primeiro nome que a gente vai ter que saber é quem é a hipotenusa. Eu tenho uma hipotenusa e dois catetos. No triângulo retângulo sempre tem um lado maior, o maior lado de todos eles, e que também sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Então, se esse é o ângulo de 90 graus, lá em frente, que é o maior lado, é a hipotenusa. Hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. Então, eu tenho esse cateto e esse cateto. Os catetos, nós vamos ter duas classificações para eles, cateto oposto e cateto adjacente. E aí vai depender de onde eu vou colocar os outros ângulos. Esse é um ângulo de 90 graus e os outros dois ângulos são ângulos agudos, ângulos menores do que 90 graus. Se eu somar os três ângulos internos de qualquer triângulo, sempre vai resultar 180 graus. Então aqui eu já tenho 90. 180 menos 90, me sobra 90 graus para esses dois ângulos ali. Então, esse ângulo e esse ângulo somados vai ter 90 graus. Aí, para poder saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, a gente tem que saber qual é o ângulo que está sendo trabalhado. Se eu estiver fazendo um exercício e for trabalhado esse ângulo aqui, todo ângulo tem o nome de uma letra grega. Nesse caso, eu vou colocar o nome alfa para ele. Ângulo alfa. Alfa, beta, gama, delta, teta, letras gregas para representar ângulos. Então, eu estou fazendo o exercício trabalhando com esse ângulo aqui. Se eu estiver trabalhando com esse ângulo, esse cateto está lá do outro lado dele, ó. Ele é oposto a ele. Então, eu vou chamar esse cateto aqui de cateto oposto. E esse cateto que está junto aqui desse ângulo, que está formando o ângulo, que tem a hipotenusa e esse cateto. Esse cateto que está juntinho dele aqui é chamado de adjacente. Ad quer dizer junto. Então, esse é o cateto adjacente. Se eu estiver trabalhando com outro exercício que não tenha esse ângulo daqui, se eu, em vez de estar usando o ângulo alfa, não vou apagar não, deixa ele aqui. Se em vez de usar o ângulo alfa, eu estiver usando esse ângulo aqui de cima, ângulo beta. Então, em vez de usar o alfa, eu vou usar o beta agora. Aqui continua sendo cateto e esse continua sendo cateto, só que vai mudar. Esse cateto lá de baixo agora é o cateto que está do outro lado. Ele é o cateto agora oposto. Então, em relação a beta, esse é o cateto oposto. E esse aqui que está juntinho, formando com ele a hipotenusa e esse cateto formando esse ângulo. Então, esse é o cateto adjacente. Então, o cateto, para ser oposto ou adjacente, ele depende de qual ângulo eu estou trabalhando. Se eu estiver trabalhando esse ângulo alfa, esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Se eu estiver trabalhando o ângulo beta, esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Só para não confundir aqui na hora de vocês copiarem, eu vou apagar o ângulo beta, tá? Vou deixar só o ângulo alfa. Então, o ângulo beta, só para vocês copiarem no caderno e depois ficar mais facinho de organizar as ideias. Então, três lados para o triângulo retângulo. Primeiro, né, para ser triângulo tem três lados, retângulo tem um ângulo de 90 graus. Então, triângulo retângulo com três lados, um deles é hipotenusa e os outros dois são catetos.
Hipotenusa é oposto ao ângulo de 90 graus e também é o maior lado. E os outros dois ângulos são ângulos agudos que formam 90 graus. Somar os três aqui dá 180, né? Em relação a esse ângulo, esse é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. E aí nós vamos agora para alguns teoremas. Teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Ou hipotenusa ao quadrado igual a cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Quando a gente for fazer exercício, vocês vão aplicar essa fórmula. Já provavelmente já fizeram muito isso lá nos anos finais de vocês. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, teorema de Pitágoras. E nós temos as razões trigonométricas no triângulo retângulo também. Essas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, são as razõezinhas básicas. Elas são chamadas de razões porque razão é divisão. Eu vou sempre dividir dois lados lá daquele triângulo. Eu tenho seno, cosseno e tangente. Seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Deixei o alfa aqui, por isso eu chamei de alfa lá. Se eu estiver trabalhando com outro ângulo, eu tenho que colocar a outra letrinha que ele aparecer, né? Então, o seno desse ângulo alfa. Seno de alfa é o cateto oposto, a medida do cateto oposto dividida pela medida da hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente do alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quando nós estivermos fazendo exercícios, esses três lados vão ter medidas lá nas relações métricas, né, de metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, centímetro, decímetro e milímetro. Todas as unidades que estiverem aqui, a gente vai utilizar também nessas fórmulas. Então, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Se esse é o alfa, cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Se eu estiver trabalhando com o ângulo verdinho, que estava lá em cima, que era o ângulo beta, e esse cateto oposto, que era o de baixo, dividido pela hipotenusa. Então, sempre tem que saber qual é o ângulo que está sendo trabalhado. Seno, cosseno, tangente são as três razõezinhas básicas ali. E nós temos alguns ângulos que são ângulos notáveis. Quando eu estiver fazendo exercício, normalmente eles vão me determinar qual é o valor, a medida do ângulo. Se disserem, por exemplo, que eu tenho um triângulo ali com um ângulo de 33 graus. A gente não tem que saber todas as medidas de todos os ângulos. Para isso existe uma tabela trigonométrica. Depois eu mando para vocês também, aí junto do vídeo. Mas esses aqui são ângulos notáveis. Quando tiver um ângulo de 30, o 45 e o 60, a gente tem que saber quais são as medidas. Então, tabelinha. Vocês vão colocar seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Tem uma musiquinha que facilita a vida de vocês. Sabe aquela musiquinha Jingle Bell? Jingle Bell, Jingle Bell. A gente vai fazer a regrinha aqui com a musiquinha Jingle Bell. Então tá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. De novo, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Esses ângulos notáveis, vocês vão ter que saber de cor. Então, estou fazendo exercício, tem ângulo de 30, 45, 60, tem que saber de cor, que não vai vir tabelinha para vocês, não vai vir medida. Isso aqui é deduzido que todo mundo sabe na pontinha da língua. Então, pausazinha para vocês copiarem aqui, copiem tudo, eu volto já com um exemplo para vocês. Adjacente sobre a hipotenusa. Bom, seno do ângulo alfa. O ângulo que eu estou trabalhando aqui, o alfa, vale 30 graus. Então, eu vou trabalhar com o seno de 30 graus. Cateto oposto a esse ângulo de 30 graus é o x. E a hipotenusa dele mede 10 metros. Agora, lá naquela tabela dos ângulos notáveis, a musiquinha do Jingle Bell, qual é o valor do seno de 30? Seno de 30 é 1 sobre 2. X sobre 10. Aqui a gente vai fazer uma regrinha de 3. Se vocês já quiserem simplificar aqui o 2 e o 10,
regrinha para simplificação. Eu posso simplificar os dois da mesma fração, 1 com 2 ou x com 10, ou posso simplificar também numerador com numerador e denominador com denominador. Se já quiserem simplificar, pode simplificar o 2 e o 10. Se não quiser simplificar, é só fazer a multiplicação cruzada, x vezes 2 e 1 vezes 10. Eu vou simplificar aqui para vocês já acostumarem com a simplificação, tá? Quando os números... Aqui é pequenininho, não faz diferença não, mas quando os números são maiores faz diferença. Tanto o 2 quanto o 10 aqui são divisíveis por 2. Então, eu tenho 2 dividido por 2 vai ficar 1. Deixa eu aqui na mesma linha, né? 2 dividido por 2 fica 1. E 10 dividido por 2 vai ficar 5. Então, eu tenho x vezes 1, que é x, e 1 vezes 5, que é 5. Como a unidade lá é metro, então esse x vale 5 metros. Já encontramos aqui o valor do x. X vale 5 metros. Bom, eu posso achar o y agora utilizando a fórmula do cosseno. Mas, como eu já achei o x também, eu tenho cateto oposto agora e também tenho hipotenusa. Eu poderia utilizar o cateto oposto e cateto adjacente para utilizar a fórmula da tangente. Mas como eu já coloquei aqui, eu vou deixar para vocês aqui mesmo com o cosseno. Cosseno de alfa. Então, nós vamos trabalhar com o cosseno. O alfa é o ângulo de 30 graus. Cateto adjacente é o y. A hipotenusa é 10. Lá na tabelinha de vocês, cosseno de 30, ele é raiz de 3 sobre 2. Y sobre 10. Vou simplificar de novo aqui, ó. O 2 e o 10 são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 fica 1 e 10 dividido por 2 vai ficar 5. Então, eu tenho y vezes 1, y, e raiz de 3 vezes 5 fica 5 raiz de 3. Como lá é metro, aqui também vai ser metro. Então, achamos o valor também do y. Pausazinha agora para vocês copiarem e aí eu vou passar o exercíciozinho. Bom, exercícios então sobre a aula de hoje. Mesmo esse conteúdo sendo um conteúdo lá dos anos finais, coloquei essa questão para vocês aqui verificarem, ó, que ele também cai. PAS, Enem, vestibular, concurso, essa é uma questão da PUC de São Paulo. Então, nem sempre quando o conteúdo é conteúdo de anos finais, ele deixa de cair, ele cai também. Então, qual é o valor de x nessa figura abaixo? Aqui vocês têm um triângulo retângulo, dentro dele tem outro triângulo, um com um ângulo de 30 e um de 40. Esse lado mede 40 e eles querem saber qual é o valorzinho do x. O x é a medida daqui até aqui. Então, vocês vão aplicar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, para poder descobrir. Como os ângulos aqui são 30 e 60, entram aqueles ângulos notáveis, 30, 45 e 60, que eles não dão o valor aqui no enunciado. Vocês têm que saber, já todo mundo tem que saber, né? 30, 45 e 60. E aqui, como é questão da PUC, né? Então tem alternativas. Vocês vão fazer o cálculo e achar que a medida de x vai ser A, B, C, D ou E. Uma dessas aqui é a alternativa. Questão 2. No triângulo retângulo, que é esse aqui de baixo, triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus, determine as medidas x e y indicadas. Como o ângulo aqui é de 65 graus, lembra que eu falei que ninguém é obrigado a decorar todos os ângulos? Quando o ângulo for diferente de 30, 45 e 60, eles sempre vão colocar os valores aqui. Então, eu tenho o valor do seno de 65, cosseno de 65 e a tangente de 65 graus. Vocês vão utilizar seno, cosseno ou tangente, peguem essas medidas aqui e coloquem nas formulazinhas. Questão 3. De novo, ó, o ângulo agora é de 40 graus. Não sou obrigada a saber, então eles me deram no enunciado. Sabendo que o seno de 40 é 0,64, cosseno de 40, tangente de 40, tem essas medidas todas. Determine as medidas x e y indicadas nesse triângulo retângulo. Então, em todos eles, primeiro, vocês vão identificar quem é hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente e aplicar as formulazinhas das razões trigonométricas. Até a próxima aula. Bom estudo para vocês!